Está escrito em Hebreus 10, versículo 36, o seguinte: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Meu irmão, minha irmã, existe uma sabedoria antiga que diz que a água não rompe a rocha por causa da sua força, mas sim pela sua constância inabalável. Quando nós olhamos para esse texto sagrado da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 36, nós não encontramos ali a menção direta à metáfora física da água e da pedra, pois esse é um provérbio que ilustra o mundo natural. Mas encontramos exatamente a essência divina que essa imagem representa. O autor, inspirado, escreve com extrema clareza e urgência que o ser humano mais necessita na vida, após conhecer a verdade, não é de um espetáculo momentâneo de força, nem de um entusiasmo passageiro, mas de uma virtude simples e profunda chamada perseverança. A constância é o motor silencioso da fé. Na caminhada com Deus e na labuta diária do trabalho, da família e das lutas pessoais, costumamos supervalorizar os grandes impulsos, os momentos de celebração vibrante e as decisões tomadas no calor da emoção. Contudo, a vida real não é feita apenas do topo das montanhas. A maior parte da nossa existência é vivida no vale da rotina, onde o sol nasce e se põe no mesmo ritmo todos os dias. Pois é exatamente na repetição das pequenas atitudes, na paciência de acordar cedo mais uma vez, no perdão concedido novamente e na oração feita na quietude do quarto, que o caráter cristão é verdadeiramente forjado em nós. A rocha da vida, ela pode, assumir muitas formas ao longo dos anos. Às vezes ela se apresenta como uma dificuldade financeira persistente, uma enfermidade no corpo que demora a sarar, um conflito conjugal que parece não ter fim, ou até mesmo como a sensação sufocante de que os nossos esforços não estão gerando fruto algum. E diante de uma rocha monumental, a primeira reação do ser humano costuma ser a força bruta. Nós queremos resolver tudo de uma vez só, na força do nosso próprio braço, no grito, no desespero ou em uma demonstração de poder humano. No entanto, a força bruta se cansa rapidamente. O entusiasmo sem constância é como uma chama de palha. Queima com intensidade por alguns segundos, ilumina o ambiente com grande estrondo, mas logo se apaga e deixa apenas cinzas e escuridão. Deus não nos chama para ser como um estrondo de palha, mas como o fluxo constante de um rio que não para de fluir até abrir caminhos no meio da pedra mais dura. Teologicamente, a persistência e a perseverança descrita em Hebreus não é um mero esforço de suportar a dor com os dentes cravados, nem é uma resignação passiva que cruza os braços diante da injustiça ou do sofrimento. A perseverança cristã é uma postura ativa de confiança inabalável nas promessas do Senhor. É a certeza de que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. E mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor gritam o contrário, ela prevalece. A palavra usada no texto original para descrever essa perseverança carrega a ideia de permanecer firme sob uma grande carga,
sem recuar, sem ceder ao desânimo. Trata-se da habilidade de sustentar a fé quando o vento sopra contra e quando os resultados visíveis demoram a aparecer. O autor de Hebreus escrevia para uma comunidade de cristãos que estava enfrentando duras perseguições, estava enfrentando cansaço emocional e a tentação latente de voltar atrás, de desistir de tudo e retornar ao conforto da vida antiga. A mensagem não prometeu um atalho mágico para eliminar os problemas do dia para a noite, mas ofereceu algo infinitamente mais precioso. Ofereceu o entendimento de que a perseverança é o elo indispensável entre a promessa divina e a sua concretização. Pensemos na imagem da gota d'água que cai repetidamente sobre o rochedo. Olhando isoladamente, uma única gota parece insignificante, frágil demais, incapaz de gerar qualquer impacto real. Mas se você jogar um balde de água de uma só vez sobre uma grande rocha, a pedra continuará intacta e a água simplesmente escorrerá e desaparecerá na terra. Porém, se você posicionar essa mesma água em um pingar constante, dia após dia, noite após noite, sem interromper o processo, algo extraordinário começará a acontecer. A água, em sua aparente fragilidade, começará a desgastar a estrutura molecular daquela rocha dura, abrindo uma fenda que se aprofunda com o tempo, até que a pedra finalmente se divida ao meio. Esse é o segredo do reino de Deus operando na vida do ser humano. O reino não avança por meio de sobressaltos violentos, mas através do poder transformador, do hábito santo e da fidelidade no pouco, no pequeno. Na labuta diária, nas obrigações cotidianas e no trabalho honesto que sustenta o lar, a constância é o testemunho mais poderoso de um coração transformado. É muito fácil ser fiel quando as palmas estão ecoando e os elogios são abundantes. Contudo, a verdadeira grandeza da fé se manifesta quando ninguém está vendo. É na rotina escondida do dever cumprido com amor. O pai que acorda todas as manhãs para trabalhar e prover o pão para a família. A mãe que educa pacientemente os filhos no caminho da justiça, repetindo os mesmos ensinamentos centenas de vezes. O jovem que resiste às pressões do mundo, mantendo a sua integridade moral intacta no ambiente escolar ou no trabalho. Todos eles são como a gota d'água que rompe a rocha. Eles estão, eu diria, construindo algo eterno através da fidelidade nos dias comuns, nos pequenos gestos, nas pequenas ações. É fundamental compreender que fazer a vontade de Deus, como menciona o versículo de Hebreus, não é um ato isolado no tempo, mas um estilo de vida contínuo. Muitas pessoas começam a jornada da fé com grande alegria e determinação, mas desistem nos primeiros quilômetros porque não calcularam o preço da caminhada, o preço da jornada. A semente do Evangelho, ela precisa de tempo na terra para germinar, para criar raízes profundas, para crescer sob a chuva e o sol, até que, finalmente, venha produzir os seus frutos no tempo oportuno, no tempo certo. Quem não desenvolve a constância na sua vida
vive colhendo antes do tempo ou abandonando o cultivo justamente quando a terra estava prestes a brotar. A impaciência é o veneno da promessa. Quando nós somos impacientes, tentamos fabricar nossos próprios caminhos e acabamos gerando dores e complicações desnecessárias. A constância, por outro lado, a constância acalma a alma e nos ensina a descansar no tempo perfeito daquele que prometeu. E olhando a história da redenção, nós vemos que a perseverança é uma das características mais marcantes no próprio caráter de Deus. Sim, Deus, ele é constante no seu amor, ele é infinito na sua misericórdia e ele é imutável na sua fidelidade. Ele não desiste da humanidade diante dos nossos tropeços diários. Pelo contrário, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, como um fluxo ininterrupto de graça que insiste em transformar corações empedernidos como são os nossos. Jesus Cristo é o ápice dessa constância divina. Ele caminhou para a cruz com determinação inabalável, sem em momento algum desviar o olhar do seu propósito, suportando a dor, a rejeição e o peso dos nossos pecados, porque olhava para a alegria e para a vitória que estavam diante dele. O Senhor não recuou no momento da prova. Ele perseverou até o fim para nos garantir a salvação eterna. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, quando olharmos para as rochas que se levantam em nossa caminhada, sejam elas montanhas de incertezas, desertos de solidão ou barreiras que parecem intransponíveis, nós não devemos permitir que o desespero tome conta do nosso coração. Não. A promessa de Deus não falha e a sua palavra não volta vazia. A nossa responsabilidade não é mover a montanha com as nossas próprias mãos, mas permanecer fiéis na posição em que fomos colocados, fazendo o bem sem desfalecer, orando sem cessar e trabalhando com dedicação e com amor. Cada dia de fidelidade é mais uma gota que toca a rocha. Cada ato de perdão, cada decisão de manter a honestidade, cada joelho dobrado em secreto é uma gota de graça que enfraquece a resistência do mal e abre caminho para o cumprimento dos propósitos divinos em nossa vida. E assim, que possamos aprender a arte espiritual de caminhar sem olhar para trás, renovando a cada dia as nossas forças na presença de Deus, diariamente. Se você se sente cansado hoje e sente que a sua força acabou, lembre-se de que a graça de Deus é a fonte inesgotável de onde jorra a sua perseverança. Não confie na sua própria capacidade de resistir, mas na fidelidade daquele que o chamou. Mantenha o passo, continue marchando e não pare de pingar a água da fé e do amor sobre as dificuldades da vida. Porque no tempo certo a promessa se cumprirá. A rocha cederá e você verá com os seus próprios olhos que o Deus que prometeu é plenamente fiel para cumprir tudo o que falou. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.